meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Glória a vós, Senhor. Vejamos. Naquele tempo, Jesus, vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje, em comemoração ao dia de Todos os Santos, nos fala sobre as bem-aventuranças. Meus irmãos, as bem-aventuranças é um programa de vida. Para o povo de Deus, respeitar sua lei era ter certeza de vida e fidelidade. Jesus também fala em felicidade. Ele proclama um novo caminho para as pessoas serem felizes. Mas o que é felicidade? Você conhece algumas pessoas que são felizes? O que elas fazem para ser felizes? Meus irmãos, na vida de cada pessoa há um desejo de ser feliz. Todos procuram a felicidade. Toda pessoa deseja para si o melhor. Jesus também tem esse desejo para com seu povo. Foi isso que ele sempre ensinou. Falando para a multidão no Sermão da Montanha, ele indicou o rumo, o caminho da felicidade. Jesus começa dizendo: Bem-aventurado, ou seja, felizes todos os que vivem aquilo que ele propõe, que ele ensina, que ele vive e o que ele diz e faz. Para Jesus, ser feliz é lutar para que o reino de Deus aconteça desde já. Para Jesus, o reino é tudo o que é de bom, correto, honesto, justo, tudo o que aprofunda a nossa fé e faz com que essa fé se torne ação, serviço, prática fraterna em favor dos outros. Há pessoas, meus irmãos, que pensam que a felicidade está só nas coisas materiais, terras, dinheiro, carros, casa, empresas. Jesus ensina que a verdadeira felicidade está em viver bem consigo e com os outros, em seguir e viver o que ele viveu, em fazer o bem a todos, até aos inimigos. Que a felicidade não está no acúmulo, mas na partilha, na doação, no sentir-se amado e amar de coração. Meus irmãos, para os hebreus, os filhos de modo especial, os homens, era sinal de bênção de Deus. Estes seriam felizes. Juntamente com essa ideia, os hebreus pensavam que o sucesso material, a prosperidade financeira, a saúde também era sinal da bênção de Deus. Não poder ter filho, não ter riquezas, nem saúde, para eles era sinal de castigo e maldição de Deus. Esses não seriam felizes, na opinião dos hebreus, naquela época. Jesus então vem mudar essa compreensão. Para eles, os bem-aventurados, os felizes, não são os ricos, mas apenas os que fazem a vontade de Deus. Não são ricos apenas, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Para Jesus, quem são as pessoas felizes? Então ele fala: felizes os pobres em espírito. São as pessoas, meus irmãos, que reconhecem que tudo vem de Deus. Aquele que reconhece Deus como Pai e sabe amar, perdoar, partilhar,
receber e agradecer. Sabe colocar tudo que tem a serviço dos outros. Esses são os felizes, são os pobres em espírito. Felizes os mansos. Os mansos, meus irmãos, são as pessoas humildes que sabem acolher a Deus e creem na força do amor. Promovem e buscam tudo o que é bom, justo e verdadeiro. Felizes os que choram. São aqueles, meus irmãos, que sabem perdoar, se arrepender, se solidarizar com os sofrimentos e a angústia dos outros. Sabem buscar o consolo em Deus, na oração, na prática do bem. Felizes os que sentem fome e sede de justiça. Meus irmãos, são aqueles que não aceitam qualquer forma ou tipo de injustiça. Busca sempre fazer a vontade de Deus, que é justo. Felizes os misericordiosos. Meus irmãos, são aqueles que, como Deus, sabe perdoar e pedir perdão sem exigir barganha. Misericordiosos é aquele que manifesta ternura, afeto, carinho, sabe criar amizade e ser amigo. Felizes os puros de coração, são aqueles que se deixam iluminar pelos olhos de Deus. Manifestam pureza de coração e não aceitam nada daquilo que pode prejudicar ou destruir a paz e a fraternidade. Meus irmãos, felizes os pacíficos, são os que vivem e buscam a paz. A construção da paz exige esforço, sacrifício, perseverança. Não podemos esquecer, meus irmãos, que a paz tem relação direta com a justiça, com a solidariedade e a fraternidade. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Meus irmãos, a justiça sempre foi o objetivo de Jesus. Ser justo e lutar pela justiça é pensar e desejar um mundo melhor. Podemos dizer, meus irmãos, que as bem-aventuranças são o miolo, o cerne, o coração do Evangelho. Elas são uma fotografia daquilo que foi Jesus. Ele as colocou em prática em todos os momentos de sua vida. Elas são a proposta concreta para que o reino de Deus aconteça no mundo e no coração das pessoas. Sem colocá-las em prática também na nossa vida, não conseguiremos, meus irmãos, o reino de Deus, ou seja, a salvação. A diferença de pobre de espírito e pobre em espírito. Pobre de espírito, pessoa humilde, desprovida de Deus, sem direção, mas que não procura Deus. Pobre em espírito, destaca a carência espiritual, descreve alguém que está espiritualmente empobrecido e reconhece que precisa de Deus. Meus irmãos, peçamos a Deus que Ele nos dê a graça, então, de fazer na nossa vida, de programar na nossa vida de acordo com essas bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, meus irmãos, é um programa de vida. É um programa que a gente deve seguir na nossa vida. E hoje, nós somos convidados a ser santo. Quem seguir essas bem-aventuranças, meus irmãos, está no caminho da santidade. Peçamos a Deus essa graça. Amém? Amém.